Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Quem está glória a Deus, diga feliz. Dá um sorriso para a pessoa mais bonita que estiver perto de você. Se não tiver alguém suficientemente bonito, pode olhar para mim aqui. Que alegria, que satisfação poder estar com vocês aqui nessa noite. Podermos adorar ao Senhor juntos, cultuarmos a Ele. E a minha palavra é gratidão. Gratidão por tudo, gratidão porque Ele é bom, porque Deus é maravilhoso, misericordioso, bondoso e fiel. E nos dá o privilégio de estarmos reunidos como igreja para glorificar o seu santo nome. Quero agradecer ao pastor Anderson, obrigado pastor, pelo carinho, por nos dar esse privilégio de estar aqui com os irmãos, servindo-os e adorando a Deus juntamente com vocês. Todos os jovens e adolescentes, estivemos ali esse final de semana e foi uma bênção. Vocês estão aí? Pensa numa moçada top, irmão. Dormindo. Meu Jesus amado. Esse povo tem energia, irmão. Tem energia. Deus abençoe de uma forma muito especial. Minha palavra de gratidão por poder participar com vocês aí esse final de semana. Estou saindo daqui feliz, 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 feliz. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 46. Salmos de número 46. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu tenho 34 anos, sou casado com uma mulher. Hoje você tem que dar glória a Deus, viu, meu irmão, por isso. Eu disse para o pessoal no acampamento que eu sou casado, vai fazer 12 anos agora. Eu orei muito, 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 irmãos, muito mesmo, muito, muito. E casei com a Jéssica. Ela não orou nada e casou comigo, né? E desde a primeira noite eu disse para a Jéssica e ela disse para mim, eu falei, e aí, vamos fazer um filho? Já na primeira noite, na noite da vitória. Ela olhou para mim e perguntou, mas já? Eu falei, não, a Bíblia diz que a gente tem que encher a terra, então tem que começar agora. E tentamos, irmãos, a primeira noite não deu certo. Depois tentamos outro dia, à tarde. Aí foi tentando, de noite, de tarde, de manhã. Você sabe que muito fala, pouco faz, né? E foi passando o tempo e nada de criança vir. Aí eu falei para ela, e aí? Porque a gente é crente. Eu sou assembleiano. E assembleiano costuma fazer, não faz filho, faz tribo, né? A gente faz de monte. E aí os irmãos começaram a perguntar na igreja, e aí? Vai fazer filho não? Vai fazer filho não? Crente precisa ser estudado, porque quando você faz um, os mesmos irmãos ficam, só um. Você faz dois, mais dois. Quando você faz o terceiro, os mesmos irmãos falam, vai parar não? É os mesmos crentes que faz isso, é os mesmos. E eu falei para ela, e aí irmão, vai rolar um bebê aí ou não vai rolar um bebê? Ela falou assim, eu falei para ela assim, vai no médico porque o problema deve ser você. Ela olhou, eu vou no médico. Foi no médico, o médico falou, pede para o seu esposo vir também. E eu fui. Nós fizemos todos os exames e foi diagnosticado que eu e Jéssica somos estéril. Os dois, irmão, quando um só é bichado, é mais tranquilo, mas quando é os dois, aí a gente ficou muito triste, colocamos aqueles louvor de depressão, né? Parece que Deus me esqueceu, aquela coisa toda, e achamos que já não tinha mais jeito. Eu lembro que na Slavec em 2017, o pastor Silas estava
ministrando uma palavra de oferta lá em Poços de Caldas, e eu e Jéssica tínhamos um dinheiro guardado que estávamos reservando para poder tentar fazer um tratamento, porque nós tínhamos aí 5%, 8% de chance. Eu falou, quando tiver vida, há esperança, vamos tentar. Só que nesse dia, o pastor Silas fazendo a oferta, o Senhor falou comigo, sacrifica. A minha esposa, meu irmão, ela é contadora. Ela dá tchau assim, meu filho. Lá em casa, para você ter noção, a gente late para economizar cachorro. Entendeu? Tão difícil que é. E eu falei, ela não vai aceitar, porque era uma das maiores ofertas que eu ia dar na minha vida e na vida dela. Aí eu falei, ela não vai aceitar. Aí eu fiquei, Senhor, e o Espírito Santo falando que faz. Aí eu olhei para ela disfarçadamente assim, ó. Ela olhou para mim, chorando, e falou, vamos fazer. Deus falou comigo também. Falei, bora. Aí pegamos o envelope e eu ofertei. E ela escreveu, o pastor tinha falado para nós direcionarmos a nossa oferta. E eu escrevi, ela escreveu, não foi porque a minha letra é muito feia, Deus podia não entender. Aí ela escreveu lá, essa oferta é em prol do meu filho. Aí eu falei, minha filha, para quem não tem nada, se vir menina é vitória. Ela falou, não, é menino. E o ano que vem, aí ela foi mais ousada que eu, pastor Anderson. Ela disse, o ano que vem, nessa data, ele vai estar no meu colo. Será 15 de novembro de 2017. Dia 29 de outubro de 2018, meu primeiro filho nasceu. Só que, irmão, nasceu o primeiro, eu me chamo Tiago de Assis, e o primeiro chama Tiago de Assis Júnior. Só que chegou a pandemia. Aleluia, irmão. E ficamos em casa. E a gente não gosta de Netflix. E Deus veio com avivamento na minha casa. E veio o segundo. O primeiro tem 3 anos e pouco. O segundo tem 1 ano e pouquinho. O primeiro chama Tiago de Assis Júnior. E o segundo se chama Tiago de Assis Filho. Pastor, o que é isso? O filho é meu, eu coloco o nome que eu quiser, meu irmão. Né? Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero dizer para você o seguinte, falar de milagre é muito bom, mas viver o milagre é melhor ainda. Eu profetizo que em 2022 você vai viver um milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Vamos ler 46 de Salmos. 46 de Salmos. Nós vamos ler as 2 primeiras palavras do versículo 1, as 2 primeiras palavras do versículo 5 e as 2 primeiras palavras do versículo 9. Versículo 1, Deus é. Repita comigo, Deus é. Mais forte, Deus é. Versículo 5, Deus está. Acho bonitinho você falando está. Versículo 9, Ele faz. Vamos lá de novo? Deus é. Deus está. E Ele faz. Agora olha aqui para mim, por favor. Gente boa, o Salmo 46 é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Salmo esse que foram entoados, segundo alguns estudiosos da palavra, num período muito difícil. A Bíblia diz que havia um rei chamado Senaqueribe, que havia cercado a nação do povo de Deus, a povo que ninguém saía e ninguém entrava. E um rei da Assíria, que era Senaqueribe, esse homem malvado, ele escreve uma carta e manda através do seu general chamado Rabsaque para o rei Ezequias, afrontando assim a nação de Israel, dizendo a eles que não teria possibilidade alguma deles conseguirem sobressair sobre eles. E quando essa carta chega na mão de Ezequias, é claro que Ezequias fica com medo, porque sabia da fama do rei, sabia o que o rei já estava fazendo, sabia que onde Senaqueribe passava ele destruía e não tinha piedade. E quando essa carta chega na mão dele, ele vai ler essa carta, vai ficar com medo e vai até o profeta Isaías, que era a autoridade espiritual.
E quando ele chega no profeta Isaías e apresenta essa carta ao profeta, o profeta vai direcioná-la até Deus, porque essa carta não estava direcionada a eles. Na carta dizia o seguinte: não engane o vosso Deus, pensando que Ele vos livrará das minhas mãos. Porque assim como foi pelas nações, e os deuses com D pequeno, nenhum conseguiu livrá-los, assim também o vosso Deus não vai conseguir livrá-los das minhas mãos. Olha que rei abusado, ele estava afrontando o Deus dos exércitos. Quando eles apresentam essa carta, eles vão até o templo para orar ao Senhor Jesus e apresentar ao Senhor. E nesse momento, segundo alguns estudiosos que dizem que os filhos de Coré, que estavam na ordem do dia, depois da ordem de Davi, depois que Davi foi rei, 24 horas levitas ficavam entoando, salmodiando ao Senhor no templo, e de repente, nesse dia, eles começam a entoar o salmo de número 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e perturbem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Pelo que os reinos se moveram, as nações se embraveceram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Nessa hora o próprio Deus toma a boca do cantor e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí a gente conhece esse salmo, e o contexto histórico desse salmo é esse. E eu poderia fazer uma exegese desse salmo, mas como eu não sei o que é exegese, eu não vou fazer. Eu vou te explicar do jeito mais simples e mais básico que você já ouviu algum pregador pregar aqui. Vocês têm grandes ensinadores, grandes pregadores aqui, mas hoje vocês vão ouvir um pregador raso, simples, mas que se você crer, pode tocar o seu coração e você sair daqui pronto para viver um tempo extraordinário. Nós usamos aqui 3 expressões: Deus é, repita comigo, Deus é, Deus está e Ele faz. Agora pergunta para quem está do seu lado aí: o que Deus é, irmão? Pergunta para ele. Pergunta aí, desse lado aqui, alguém fala alguma coisa que você tenha certeza que Deus é? Fala aí. Fiel, misericordioso. A mãe ali já cortou a gente, falou: Deus é tudo, para a gente parar. Fala aqui, desse lado aqui. Poderoso. Irmão, nós íamos ficar a noite toda aqui procurando adjetivos qualitativos para Deus, porque cada um aqui tem uma manifestação de Deus pessoal na vida, não é verdade? Mas eu vou falar a minha. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus é, e ninguém tira da minha cabeça, é que Deus é grande. 3 pessoas entendeu, vou falar de novo. Deus é grande. Quem tem sofá em casa aqui? Sofá. Quem não tiver, eu vou orar e Deus vai te dar sofá esse ano. Isso. Tem sofá? Quando eu casei com Jéssica, o meu sonho, você vai dizer: nossa pastor, que sonho pobre. É meu, tá? O meu sonho, ainda não realizei ele completo, mas eu vou realizar. O meu sonho era ter uma poltrona do papai. É o meu sonho. Mas eu queria aquela, irmão, que você senta e treme toda, que o pé faz assim. Só que quando eu casei, nós estávamos só na luta. Não tinha dinheiro mesmo, entendeu? Aí eu falei para ela: não vai ter condições. Um dia eu estou passando na frente da loja, vi uma bem simplesinha, falei: vou comprar essa. Comprei a poltrona. Só que lá tinha um puff na loja. Eu falei: vou comprar o puff também, para mim colocar o pé. E um dia eu estou sentado, nessa época eu trabalhava na igreja. Eu saí da igreja, expediente da igreja, fui para casa, 5 horas da tarde, morava uma quadra da igreja, coloquei o pé assim em cima do puff e estou curtindo uma TV, assistindo um negocinho lá, e de repente Deus falou comigo dentro da sala da minha casa. Deus falou: meu filho, você sabia que eu também tenho um puff? Falei: não tem como o senhor ter puff, no céu não tem puff. Que conversa é essa de puff? Não existe puff.
Nem tinha inventado puff ainda. Como é que o senhor tem puff? O senhor falou comigo, eu tenho puff. Eu falei, não tem puff. Tem? Eu falei, não tem, tem. Aí eu lembrei da Bíblia e vi que Deus tem. A Bíblia diz que Deus descansa os pés no globo da terra. Olha o tamanho do puff de Deus, irmão. Irmão, para ter um puff desse tamanho é sinal que o pé de Deus é grande. Ah, eu já estou sentindo graça aqui nessa casa. Irmão, para ter um puff desse tamanho, o pé de Deus é grande. Eu estava conversando com outro pastor esses dias, e estava um tempo de chuva, estava tudo fechado, assim, muita nuvem. Aí o pastor conversando, um pastor ancião lá na nossa igreja, e a gente conversando, e de repente ele olhou para o céu e começou a chorar. Eu falei, por que o senhor está chorando, pastor? Ele disse assim, pastor Tiago, Deus acabou de passar aqui. Eu não vi. Ele falou, não, pastor, olha lá para o céu. Eu falei, o que você está vendo? Eu falei, nuvem. Ele falou, então, Deus acabou de passar. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, a Bíblia diz que as nuvens do céu é a poeira. Alguém ali já entendeu? É a poeira do pé de Deus. E só tem poeira depois que passa. Irmão, eu já libero uma palavra para a sua vida nessa noite aqui. Que não existe problema grande o suficiente para poder te amedrontar, porque só o pé de Deus é maior do que a tua luta, do que a tua prova, do que a tua dificuldade, do que as dificuldades, do que a palavra do médico. Qualquer situação que esteja passando, Deus nessa noite me traz aqui para dizer para você, eu sou maior do que tudo isso, eu sou maior do que a tristeza, eu sou maior do que o câncer, eu sou maior do que a depressão, eu sou maior. Aleluia. Quem aqui tem cortina em casa? Cortina. Deus vai dar cortina aqui também. Tem cortina? Um dia eu vou ser fazendeiro. Eu moro no Mato Grosso do Sul. Um dia eu vou ser fazendeiro. Diga amém. Amém. Irmão, comprei até o chapéu, pastor. Tem dia que eu me sinto Valdomiro. Coloco o chapéu, olho para minha esposa e falo, estou sendo perseguido. Pastor Antes nunca mais me traz aqui. E eu estou, irmão, presta atenção. E eu estou na minha casa, numa área enorme. E lá, na outra casa que eu morava, e tinha, é a minha casa, eu crio o que eu quiser, tá? Cachorro, gato, papagaio, periquito, tartaruga. Entendeu? Só não tem um macaquinho porque não tem dinheiro, porque é muito caro. Mas do resto, que é a minha fazenda, irmão. Tem dia que eu olho assim, eu vejo um monte de gado. E um dia eu estou abrindo a cortina do meu quarto para ver minha fazenda. E a hora que eu estou abrindo a cortina, Deus falou comigo, meu filho, você sabia que eu também tenho cortina? Eu falei, o senhor provou do puff. E a cortina? Isaías vai dizer que Deus descortina os céus. Ah, irmão, igual o seu Deus não existe não, meu filho. Deus descortina os céus. Existem pelo menos 3 céus que nós conhecemos. Esse que nós estamos vendo, o céu onde estão os planetas. E para nós que somos pentecostal, o céu do mistério, né? Aquele que Isaías viu, que estava sentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa, e os serafins voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, com 2 voavam, e diziam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra se achava. Mas pensa comigo se fosse o segundo, onde estão os planetas? Já parou para imaginar Deus falando assim para Saturno? Vai para lá. Deus falando para Marte, vai para lá. Deus falando para os planetas, dá licença, porque eu preciso olhar lá para Devec Natal. Queria que você desse um sorriso para quem está perto de você e dissesse para ele aí, sorria, você está sendo filmado. Diga para ele, 24 horas Deus está de olho em você.
A todo momento Deus está de olho em você. Chegou alguém dizendo aqui: parece que Deus não me vê, parece que Deus não me olha, parece que Deus não está me enxergando. Mas assim diz o Senhor: você está diante dos meus olhos, e eu nunca deixei de olhar por você. E essa noite é uma noite diferente, porque eu vou mostrar o meu amor e vou mostrar que eu sou grande na sua vida. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Alamaias. Vocês dão licença que eu sou pentecostal, viu, meus irmãos? Eu estou sentindo ele aqui muito pertinho de mim aqui. E ele disse para mim aqui que vai curar pessoas aqui nessa noite. Essa enfermidade vai ter que ir embora. Essa diabetes vai ter que ir embora. Essa enfermidade nos seus ossos vai ter que ir embora. Esse diagnóstico que você recebeu diante desse Deus grande não é nada. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Oh, glória. Quem aqui tem torneira em casa? Torneira. Chuveiro. Se não tivesse, na hora que você levantasse a mão, 1000 cairia ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? Mas você tem. Eu estava pregando o Espírito Santo uma vez, estava comendo um camarão na praia, e o filho do pastor que estava comigo olhou para mim e disse: pastor, você sabia que do outro lado desse mar aqui tem outro continente? Eu disse: ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Se você não fala, eu nunca ia te saber. Aí ele saiu, eu falei: deixa eu ficar aqui um pouquinho. Na hora que veio aquela brisa, o Espírito de Deus veio falando no meu coração: meu filho, irmão, se você não der aleluia agora, você está feio na foto. O Espírito Santo falou comigo: meu filho, você sabia que eu pego toda essa água, todos os oceanos, todos os mares, todos os rios, todos os córregos, a água da torneira da tua casa? Eu disse: o que o senhor faz? Não entendi, Senhor. Eu coloco na palma da minha mão. Irmão, para caber tudo isso de água na mão, a mão tem que ser grande. Você recebe essa palavra? A mão tem que ser grande. Sabe o que é o melhor de tudo? A Bíblia diz que essa mão que é grande, ela não está encolhida para que não possa abençoar, mas ela está estendida para você, estendida para a tua casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai se mostrar grande na sua vida, diga amém. Deus vai se mostrar grande na tua vida, diga amém. Eu me lembro que eu sou do interior de São Paulo. Eu estou no Mato Grosso hoje, mas eu sou do interior de São Paulo. Eu cortei cana, meus irmãos, dos meus 14 para 15 anos até 18 anos. E era ruim, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Eu olhava aquele canavial e falava: nunca vou casar desse jeito, porque eu não ia querer casar comigo mesmo. Eu falei: meu Deus do céu. Aí um dia Deus falou comigo: vou te tirar daqui. Eu falei: ó, vou sair daqui. Aí eu estava numa reunião com amigos da igreja, e eles conversando entre eles, dizendo assim: oh, você ficou conversando entre eles, e eu só escutando. Você ficou sabendo que teve uma empresa de São Paulo, na capital, que vai abrir subgerência aqui para a região de Araçatuba, e não sei o que, tá? E vai contratar um jovem, e que vai ser gerente júnior, não sei o que. O salário foi falando, vai ser um salário muito bom. Eu olhei para eles e falei assim: ei, como que é esse negócio aí? Eles olharam para mim e falaram assim: não é para você não. Eu falei assim: não, me passa aí como é que faz para se inscrever. Não, Tiago, irmão, e não passaram. Mas como eu sou inteligente, eu descobri. Fui lá e me inscrevi. Eram mais de 2.000 jovens que ia passar pela primeira seleção, e só ia ficar 50. Eu passei em 50º. Em último lugar. Mas passei. Eu prefiro ser o último a ir para o céu do que o primeiro a ir para o inferno, irmão. O negócio é passar. Aí eu encontrei com meus amigos na igreja, eu fui perguntar para eles, porque a entrevista, a segunda fase ia ser em São Paulo, capital, e eu morava a 500 quilômetros. E eu perguntei para eles como que eles iriam para lá.
Cheguei para eles, e aí, como é que tá? Vem cá, vocês receberam o e-mail? Como é que vocês vão lá para a entrevista? Eles, que entrevista? Eu falei, vocês não passou. Aí eu passei, aí eu fui perguntar para minha mãe. Minha mãe é minha mãe. Aí eu perguntei para ela, mãe, que roupa que eu vou numa entrevista? Minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, ninguém vai de terno. Coloca um terno e vai de terno. E eu fui, irmão, para São Paulo. Cheguei todo feliz. E eu estou subindo assim no elevador, me sentindo. Coloquei um terno e... A hora que abriu o elevador e eu entrei na sala de espera, tinha 50 jovens, todos de terno. Falei, minha mãe contou para todo mundo. E uns rapazes bonitos, irmão. Pensa nos rapazes bonitos que eu falei, Senhor, se for questão de beleza, eu já estou desempregado. Cheguei no primeiro, simples, menino do interior. Falei, e aí, o que você faz? Ele, acabei de me formar na UFMG. Eu disse, Perguntei para o outro, o que você faz? Acabei de me formar na UFSCar. Eu falei, eita, pega. Outro, o que você faz? Eu falei, acabei de me formar na USP. Coloquei a mão na cabeça, falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu não sou formado nem no CUSP, Senhor. Mas pensei, estou aqui, vou comer. Porque crente, irmão, não bebe, não fuma, mas come como crente. Se você não vê um crente comendo, desconfia que ele está bebendo ou fumando. Pode desconfiar. Desconfia. Que vai ter de gente comendo a partir de hoje. Aí, meu irmão, passava a tia do salgado, eu pegava de 5, ó. Aí me chamaram, Tiago de Assis. Eu entrei, um senhor parecendo William Bonner, olhou para mim e disse, bom dia. E eu disse, bom dia. Ele disse, se assenta. Eu disse, estou sentando. Ele pegou o meu currículo, irmão. Mas no meu currículo, em vez de eu colocar lá, profissão auxiliar de produção, que é bonito, profissão, eu coloquei embaixo, cortador de cana. A hora que ele pegou o currículo, ele fez assim, ó. E olhou para mim. E eu. Ele olhou para mim e falou, tipo assim, o que essa criatura está fazendo aqui, entendeu? Ele olhou, rapaz, você corta a cana? Eu falei, corto, doutor. E é difícil, hein? Até por isso que eu vim aqui para arrumar esse emprego, porque é difícil. Ele foi muito educado, foi muito cortês. Ele falou para mim, então, rapaz, não sei o que aconteceu, mas para a vaga que nós estamos admitindo, tem que ter uma formação. E foi falando. Ele falou assim, mas olha, quando abrir uma vaga nos serviços gerais, eu não sabia o que era serviço geral, irmão. Eu achei a palavra muito bonita. Serviços gerais, eu entendi o quê? Vou cuidar de todo mundo, irmão. Falei, vou tomar conta, você é o chefe, né? Eu vou, quando abrir vaga nos serviços gerais, daí a gente te comunica, tudo bem? E outra coisa, passa no RH e fala com a fulano de tal. Eu disse, por quê, doutor? Porque a moça vai te explicar como preencher um currículo. Me chamou do quê, irmão? De burro. Só que nunca, os jovens do meu Brasil, nunca levem um celular para uma entrevista, que é antiético. Mas o meu, por provisão divina, foi. E estava ligado. Eu esqueci de tirar do silencioso. Estava normal tocando. E de repente começou a tocar. Apenas um toque. Apenas um toque no seu... E eu deixei tocar. Uhul. Ele olhou para mim e falou assim, vai atender? Eu falei, vou. Atender entrevista é morte. Eu já estava morto, irmão. Entendi. E quem é crente aqui? Levanta a mão, quem é crente? Você conhece um crente conversando na rua, irmão? Porque a gente fala como crente. Só crente fala varão, vaso, manto. Eu na faculdade, irmão, eu conversava com uma amiga minha, ela chegava, e aí, vaso?
E aí, varão, eu falei, fala, vaso. Ela, e o manto lá? Eu falava para ela, foi terra. O professor perguntava, o que é isso? Eu falava, é mistério. Você não vai entender nunca, meu filho. Isso aqui é coisa nossa. Coisa nossa. Nisso eu atendi o telefone. Alô? O outro, pai do senhor, varão. Eu falei, fala, boca de fogo. Exterminador de capeta, como é que tá? Ele, rapaz, eu fiquei sabendo que você ia passar por uma entrevista. Falei, tô nela. Mas e aí? Eu falei, não, eles não sabem a joia que estão perdendo. Se a porta está se fechando aqui, porque Deus tem uma porta muito maior para mim. Então tá bom, mas depois ele fala. Eu falei, doutor, dá o papel aí que eu vou embora. Que eu levantei, ele falou, senta. Eu falei, tô sentando de novo. Aí ele falou para mim, você é crente? Eu, Ele, de qual igreja? Eu falei, Assembleia de Deus. Ele deu um sorrisinho, estendeu a mão e falou, pai do senhor, irmão. Eu disse para ele, olhei para ele e falei, ele falou assim, rapaz, isso é resposta de oração aqui. Eu, você quer beber alguma coisa? Eu falei, suco, por favor. Aí, irmão, ele olhou para mim e falou, você responde oração. Eu falei, por quê? Porque ontem à noite, antes de dormir, eu dobrei o joelho, junto com a minha esposa, e falei, Senhor, amanhã, ele falou, eu sou presbítero. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, amanhã eu tenho que entrevistar 50 jovens. Manda um crente, Jesus, para trabalhar comigo. Ele falou, só esqueci de pedir qualificado, mas tudo bem. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai te qualificar. Ele estendeu a mão e falou, parabéns, a vaga é tua. Ele olhou para mim, pastor, antes falou assim, eu passo lá fora, mas não fala que você passou, não. Eu falei, como não, doutor? Cheio de Mauricinho, de USP, não sei o que. A hora que eu saí lá fora, os menininhos, aí eu, como é que foi? Mas por dentro, se fosse hoje, eu ia falar, hashtag perdeu o Playboy. E quando eu entrei dentro do elevador, Deus disse para mim, tudo que você precisa é que eu seja grande na sua vida. Quando Deus se faz grande na tua vida, não tem nada que consegue impedir. Deixa eu liberar uma palavra aqui, só pedir para quem recebe. Se prepara, porque coisas extraordinárias Deus vai fazer na sua vida ainda esse ano. Se prepara, porque vão ficar de boca aberta. Se prepara, porque vai dar o que falar, o que Deus vai fazer na sua vida. E vão perguntar o que aconteceu. Você vai dizer, é Deus que é grande e mostrou o seu poder. Quem recebe essa palavra, dá um grito de glória a Deus bem alto. Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou. Deus vai mostrar que Ele é grande, que você não serve um Deus apenas de falácia, que a Bíblia não é apenas histórias, não, mas a Bíblia é um manual para aquele que crê. Se prepare para ver o sobrenatural na tua casa, na sua família, aonde você estuda, aonde você trabalha. A tua empresa vai crescer nesse tempo, a sua vida vai crescer nesse tempo. Deus vai te dar inteligências que não deu para ninguém. Deus vai colocar sabedoria em você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que aconteceu? Você vai dizer, é Deus que é grande, é Deus que é grande, é Deus que é grande, é Deus que é grande. Quem aqui serve o Deus grande em Natal? Deus é, diga comigo, Deus é. Segundo, Deus está. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, dá um sorriso para ele. Diga para ele assim, Deus está. Sabe aonde? Uou! Sabe o que faz esse culto ser culto, irmão? Sabe o que faz esse ambiente ser gostoso? Sabe o que faz você saltar, gritar, chorar?
Não é porque tem um pastor pregando, não é porque tem um cantor cantando, não, é porque Deus está aqui. O que faz esse ambiente ser diferente de outros ambientes é porque a presença dele está aqui. Eu já recebo algo do céu para dizer: se prepara. Todas as vezes que você sai da sua casa, você tem que entender que você está vindo para um lugar aonde Deus se faz presente. E todas as vezes que Jesus entrava no lugar, alguma coisa acontecia. Deus está onde, pastor? Sabe onde Deus está? Lá na sua cozinha, irmã. Sabe você lavando louça esses dias lá? Aqui fala louça também? Lavando louça, lavando prato, lavando vasilha. E começou a chorar, lembrou daquele hino, estragou o hino da cantora. Mas começou a chorar. Deus está onde, pastor? Ô irmão, por esses dias você foi no estacionamento chorar sozinho. Para ninguém ver você chorar, você entrou dentro daquele estacionamento e chorou. E assim diz o Senhor: eu estava te vendo dentro daquele estacionamento. Ei, minha filha, você entrou dentro daquele banheiro onde você trabalha, fechou a porta e foi chorar comigo, e eu estava lá. Se tem um lugar que eu tenho certeza que Deus está e ninguém me tira a dúvida, Deus está no controle. Vou falar de novo porque alguém precisa entender isso aqui. Deus está no controle. Eu queria que você dissesse para alguém, profetizasse para ele, porque talvez é isso que ele precisa ouvir. Diga para ele assim: não se desespera, Deus está no controle. Deus. Oh, Jesus chega para os discípulos e diz para eles: entrem no barco, passemos para o outro lado. Quem chamou? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Ou foi Jesus? Foi Jesus que falou: vamos para o outro lado. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse barco tem destino. Sabe o que Deus manda dizer para alguém aqui hoje? A sua promessa tem destino. 5 pessoas estão recebendo. A sua promessa tem destino. Tem um destino a chegar. Oh meu Deus. Ai. Só que Deus dá o destino, mas Deus não fala o caminho. Ouviu? Deus dá o destino, mas Ele não fala o caminho. E às vezes o GPS de Deus vai nos levar por um caminho chamado impossibilidade, incompreensão, humilhação, traição, dificuldades. Porque engana-se que pensa que o fato de Jesus estar no barco nos priva de todos os problemas. Está errado. Esses dias eu passei na frente de uma igreja e está uma placa enorme dizendo assim: venha para cá e pare de sofrer. Eu comecei a rir. A minha esposa falou: que você está rindo? Eu falei: porque é propaganda enganosa. Porque todo mundo sofre, irmão. Quem aqui sofre, levanta a mão. Se desse, eu levantava até o pé. Porque a gente sofre, irmão, e sofre com força. Pastor, mas o ímpio sofre, o crente sofre também. Mas o ímpio sofre sozinho. Agora eu e você, diz a Bíblia: se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. O salmista ainda vai além e diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só que Deus nos dá o destino, mas Deus nos dá o caminho. E no meio do caminho a gente vai encarar as tempestades, irmão. Tem tempestade, tem luta. Não pense que depois que Deus falou vai melhorar tudo. Tem às vezes que Deus fala e piora depois. Você já passou por isso, irmão? De Deus falar e falar: agora vai, e piorar tudo.
Tem uma irmã da nossa igreja, que o marido dela gosta de beber uma. Aí Deus usou uma irmã para falar com ela num culto. Falei assim: meu filho, eu estou mudando a tua história, estou entrando na vida do teu marido. A irmã chorou, babou, rolou no chão, pulou. Passou uma semana, eu falei: e aí, irmã, e o marido? Ela falou: aquela desgraça não tem jeito não, pastor. Eu disse: por quê? Porque Deus falou, ele só bebia 1 litro de cachaça, agora está bebendo 2. Às vezes a coisa piora, irmão. Às vezes a coisa piora. Mas não porque Deus nos abandona, porque Deus está criando um ambiente. Deus está criando um ambiente, porque quando Deus se apresentar, vai dar o que falar. E a tempestade chega. Eu estou escrevendo um livro, estou terminando agora, sobre essa palavra, sobre essa mensagem. E dentro desse livro eu tenho procurado viver com Deus o quê? A materialização das palavras bíblicas na minha vida. Porque é muito bom a gente ler milagre, mas melhor do que tudo é a gente ver milagre, a gente participar do milagre. Porque um evangelho pregado com sinais evidencia muito mais um que é só com palavras. É bom a gente falar que Jesus cura, mas não é melhor você ver Jesus curando? É bom você falar que Jesus salva, mas não é melhor você ver Jesus salvando? Não é bom você falar que Jesus abre porta, mas não é melhor você ver Jesus abrindo a porta? Então eu estou colhendo todas as coisas que eu vivi na minha vida. Não é muito tempo, é 34 anos, mas dentro desses quase 20 anos pregando a palavra, eu tenho vivido algumas coisas. E dentre essas, eu estava pregando em uma cidade do nosso país, e foi uma das experiências que mais marcou a minha vida. E eu termino aqui. Uma cidade muito pequena. Quando eu cheguei naquela cidade, o pastor disse: pastor, eu não tenho hotel na cidade, tem uma pousada, mas é muito ruim. Estava minha esposa, estava mais alguns amigos, cantores. Nós vamos colocar vocês numa fazenda de um irmão, para vocês ficarem hospedados. É um lugar muito bonito, vocês vão gostar. Falei: maravilha, fomos para lá. Quando chegamos lá, eu sou muito curioso, eu sou muito observador, eu gosto de ver as coisas. E eu vi que na sala da casa, da fazenda, tinha muitas fotos. E tinha pelo menos uma foto que me chamou a atenção. 2 fotos. Sabe aqueles quadros que parecem uma Bíblia, que é assim? Tipo um livro? Tinha 2 fotos ali. Uma de uma criança aproximadamente de uns 5 anos, toda atrofiada numa cadeira de roda. E a outra de uma jovem senhora de uns 30 e poucos anos. Eu perguntei para a irmã: quem são essas pessoas aqui? Ela disse: pastor, senta aí que eu vou contar para você. Aí sentou eu, minha esposa, sentou os irmãos. Ela disse: pastor, nós somos oriundos do Rio Grande do Sul. Financeiramente falando, Deus nos abençoou muito. Nós temos fazenda aqui, temos fazenda no Goiás, temos fazenda de uva no Sul. E Deus nos abençoou muito. Só que nós tínhamos um sonho. Eu falei: qual é o sonho, irmão? Ela falou de ser papai e mamãe. Tudo que o dinheiro na época poderia pagar, a gente pagou, mas não deu certo. E nada acontecia, eu não engravidava e não tinha como. Até que um dia eu cheguei no culto. E a hora que eu cheguei no culto, o pastor estava pregando. No final da mensagem, ele chamou os irmãos para vir para frente, olhou para mim e disse: hoje eu estou entrando na tua casa com um milagre. E daqui a um tempo a Rebeca vai nascer. Diga aleluia, irmão. Aleluia. Tá, a irmã acreditou, creu. Passou um tempo, a irmã engravidou. E cidade pequena, foi aquela festa, todo mundo ficou sabendo. Quando nasceu, eu lembro o quilo que nasceu, porque foi o mesmo peso que eu nasci. 4,9 kg. Pensa numa bolinha de Cristo, irmão. Os olhinhos azuizinhos de burca, coisa mais linda. Aí no dia da apresentação, você crê que Deus fala numa apresentação de criança? A irmã foi apresentar, a hora que o pastor está apresentando, Deus tomou a boca de um irmão, de uma irmã e disse: hoje eu estou separando essa criança para mim. Ela vai ser uma grande maestrina de um grande coral e de uma grande orquestra. Deus deu o destino. Só que com 1 ano, foi diagnosticado na menina uma enfermidade hereditária da bisavó, que dá no cérebro, que vai atrofiando os ossos. Agora nós estamos com um caso lá na nossa cidade, com esse mesmo problema. E essa enfermidade vai atrofiando, vai comprimindo os órgãos, e a pessoa não consegue respirar, e a pessoa morre devagar, sim, uma morte triste. E quando o médico deu esse diagnóstico,
e disse que o prognóstico era o pior, porque não poderia fazer o que for, que não teria o que fazer. A irmã se desesperou, mas continuou servindo a Deus. Ouviu uma palavra triste, vinha para o culto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ela vinha para a igreja e a menina diminuiu, a ponto que os ossos se enfraqueceram, os nervos se comprimiram, se atrofiaram todos. A boca da menina era aqui, tinha que ser alimentada por sonda, e era impossível de alguma coisa acontecer. Só que a irmã foi vendo aquilo, e chegou um dia que ela ficou no limite. Ela disse: pastor, eu cheguei no meio da igreja um dia, eu sentava sempre no meio, colocava a cadeirinha de roda no corredor, o carrinho no corredor, e eu dobrei o joelho, e eu orando para minha filha, eu orei com meu coração angustiado e disse: Deus, eu não aguento mais, eu não vou reclamar se o Senhor não vai curar a minha filha, eu não vou reclamar, porque a maior bênção o Senhor já me deu, que foi ser mãe, mas eu não aguento ver minha filha assim. Faz o seguinte, leva ela, mas leva ela dormindo, para ela não sentir dor. E ela ficou angustiada. Naquele tempo, na Assembleia de Deus, se tocava um sino para levantar da oração. Pegou o sino, o pastor para tocar, tocou o sino, os irmãos ouviram e levantaram. A hora que os irmãos levantou da oração, o pastor disse: irmãos, antes da gente orar, vamos cantar a estrofe de um hino. E o hino dizia: Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Oh, eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Ela disse: pastor, esse hino veio como se fosse um vento que bateu no meu peito, e eu sentei. Quando eu sentei, Deus tomou a boca do meu pastor e disse: minha filha, eu ouvi a tua oração. Eu não vou levar a tua filha, porque ela é promessa minha. Oxi, oh, calabiaca. Eu vou mostrar o porquê de todas as coisas. Ela disse: pastor, Deus falou comigo com essas palavras: amanhã bem cedo, limpe a sua casa, varra todos os cômodos, abra todas as janelas e as portas, e coloque vasos de flores em toda a casa, porque às 8 horas da manhã eu vou entrar dentro da tua casa e vou mostrar que eu sou Deus. Ela disse, chegou em casa, contou para o esposo. Morava um sobrinho, eles tinham mais de 30 empregados da fazenda. Ela disse: ninguém vai limpar minha casa, eu que vou limpar minha casa. Ela falou: pastor, eu passei a noite toda limpando a minha casa. Eu, meu sobrinho e meu esposo, a gente limpou a casa toda. Quando deu de madrugada, meu esposo foi para a cidade, acordou o rapaz das flores, encheu a caminhonete de flor, voltou, colocou vaso de flor na sala, na cozinha, no quarto. Abrimos todas as janelas. 7 horas eu acordei minha filha, dei um banho nela. 7h30, 15 para as 8, eu vim para a sala, coloquei ela sentada ali, mostrou perto onde estava, e disse para o meu sobrinho: meu filho, pega o violão. Ele disse: por que, tia? Porque ele falou que está chegando às 8 horas, e eu sei que ele gosta de ser recebido cantando. Então pega o violão e vamos receber ele adorando. Dá um ré para mim, né? Ela disse: pastor, nós começamos a cantar alguns corinhos. Dentre alguns corinhos, nós começamos a cantar: Deus está aqui, tão certo como há que certo como amanhã. Eu estou sentindo Deus aqui. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu sou assembleiana, eu sou pentecostal,
Eu pensei que quando Deus falou que iria entrar na minha casa, o famoso homem de branco ia entrar. Eu pensei que ia entrar um anjo. Eu pensei que a casa ia tremer. Eu pensei que ia entrar um general marchando, ou alguma coisa assim. Eu pensei que ia entrar uma luz, alguma coisa assim. Mas quando deu 8 horas não aconteceu nada. Não entrou anjo, não entrou homem de branco, não aconteceu nada, pastor. Eu disse, e aí, mas ela disse, pastor, sem eu perceber, pela janela entrou um passarinho que pousou numa flor, bateu asas e pousou em outra flor, bateu asas e pousou em outra flor. Ela diz, pastor, os nervos da minha filha eram todo repuxados, ela não tinha movimentação na face, ela não tinha expressão facial. E o passarinho estava voando sobre a nossa casa e eu não estava reparando, porque a hora que eu olhei para minha filha, pastor, ela estava olhando para o passarinho e acompanhando ele com o pescoço para lá. Ele estava acompanhando para lá e para cá e estava sorrindo. Na hora, pastor, eu falei para o meu esposo, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele olhou para mim como assim, falou, olha para a Rebeca, ela está sorrindo. E a Rebeca sorrindo perfeitamente, como se nunca tivesse acontecido nada. Na hora ela olhou para o esposo e falou, vamos colocar ela de pé. O esposo falou, não pode se colocar de pé, vai quebrar os ossinhos dela, é fraco. Ela olhou para ele e disse, você nunca leu na Bíblia, meu amor. Ele disse o quê? Lá em Ezequiel 37, os ossos estavam lá, perna para o lado, cabeça para o outro, costela para o outro. E Deus falou, pode reviver esses ossos. E ele disse, tu sabes, profetiza, profetiza, profetiza. Eu estou sentindo graça. E o Senhor acabou de me falar que em alguns segundos uma presença vai tomar esta casa. E algumas pessoas vão começar a sentir algo extraordinário. Vai ter gente que não vai conseguir ficar parado, sentado, porque a glória vai te tomar aí agora. Vai te tomar aí agora. Vai te tomar aí agora. Vai, já tem alguém sem tu xalacandoreba da raia chaia. Vai começar, vai começar, vai começar. Aonde houver alguém que deseja ser tocado, receba essa glória agora, 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 agora. Levante a sua mão, levante a sua mão. Jesus, aonde houver uma mão levantada, enche esse crente do teu poder, que ele seja tocado por um milagre. Pega, 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 pega. Eu profetizo que vai começar a vir cura, 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 cura. Cadê os crentes pentecostais? Cadê os crentes pentecostais? Cadê os crentes pentecostais? Cadê os crentes pentecostais? Receba esta glória, receba esta glória agora, 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 agora. De pé como estamos.